Então vamos lá, gravando. Eu estou aqui no 16º Batalhão da Polícia Militar com o Major Tasso. Nós vamos falar hoje sobre a instituição Polícia Militar. O que faz a Polícia Militar, né, Major? Isso mesmo. Vamos tirar essa, pelo menos hoje um pouco, vamos tirar essa impressão que a mídia passa de que a Polícia Militar é má, né? Que os bombeiros são os bonzinhos, mas aí ele vai falar que bombeiro também é da Polícia Militar, tá ok? Então, Major, por favor, fique à vontade, fala sobre a instituição da Polícia Militar. Ok. Débora, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma instituição que tem 186 anos. Ela foi fundada em 15 de dezembro de 1831. É certamente uma das instituições mais velhas, né, mais antigas, vamos dizer assim, permanentes de todo o país, né, não há dúvida disso. E é uma instituição que ela tem números grandiosos, né, vamos dizer assim, talvez uma das forças policiais maiores do mundo. São cerca de 90 mil homens e mulheres que trabalham na instituição. E qual que é o nosso principal objetivo? Qual que é a nossa bandeira, vamos dizer assim? É, primeiro, preservar a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso objetivo. Agora, como que é feito, como a gente alcança esse objetivo? Existem várias formas, vários órgãos dentro dessa instituição que servem para atuar nesse sentido. Um deles é o Corpo de Bombeiros, que você disse. O Corpo de Bombeiros é um dos segmentos da Polícia Militar, então o bombeiro ele é um policial militar. Só que é óbvio, dentro dessa missão de preservar a vida, a dignidade e a integridade física das pessoas, o bombeiro tem uma missão de resgate, de combate a incêndio, que são missões que têm uma certa empatia com a população. Por isso que o Corpo de Bombeiros ele é muito bem visto, porque o serviço dele visa, dentro da sua atividade, a preservação da vida nesse sentido, nessa atuação. E ele tem o mesmo treinamento, né? Sim, o mesmo treinamento, o concurso ele é o mesmo concurso, ele é um policial militar. E a qualquer momento ele pode vir para um batalhão de área, como nós falamos, que é o caso do 16º Batalhão, como também uma pessoa do 16º Batalhão também pode ir para o Corpo de Bombeiros. Porque estamos falando da mesma instituição, um segmento diferenciado, mas é a mesma instituição. Assim como é também o agrupamento de radiopatrulha aérea, os Águias. Os Águias têm uma missão. Qual que é a missão? Também preservar a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. De que forma? Fazendo resgate aeromédico, fazendo apoio a operações policiais, fazendo transporte de órgãos, tecidos para transplante. Enfim, é uma atividade também que tem uma certa empatia com a população em razão dessa função que é desenvolvida. Agora, também existem outros órgãos dentro da instituição, por exemplo, o policiamento territorial, que é o caso dos batalhões, como nós conhecemos, os batalhões de polícia militar, que tem a sua função, que a função principal é a mesma também, preservar a vida, a dignidade e a integridade da pessoa humana. Porém, obviamente, a atividade envolve o quê? O respeito à lei. E aí, o policial militar, que é do policiamento territorial, ele tem que fazer valer a lei. Nós somos uma instituição, acima de tudo, legalista. Está escrito na lei, está determinado na lei, e nós temos que então fazer que ela seja cumprida. De que forma? De forma que muitas vezes a gente acaba, para fazer cumprir a lei, a gente acaba aplicando a lei e cerceando, obviamente, algumas liberdades que a pessoa imagina que possui. Por exemplo, os pancadões, uma pessoa que faz uma festa na sua residência, com som alto e assim por diante. E essa festa aí adentro é madrugada. Ele acha que está no direito dele, está na propriedade dele, ele faz a bagunça, faz o som alto, e de repente um vizinho que está no seu horário de descanso, ele quer ter sossego para descansar, que também é um direito constitucional a ele atribuído. Ele chama a polícia militar, liga 190 e chama a polícia militar. Obviamente a viatura que vai até o local, ela vai ter que avaliar a situação, e avaliando a situação vai ter que atuar como a lei determina. E a lei determina, então, que não ocorra a perturbação do sossego, como nós falamos. Obviamente, essa pessoa que está fazendo a festa, e seus convidados, as pessoas que estão ali frequentando, elas não ficarão felizes, de terem que ou abaixar o som ou simplesmente acabar com a festa. Obviamente, uma pessoa, se isso acontecer, vai ficar feliz, porque seu direito foi preservado, que é o direito ao sossego. Na verdade, toda a comunidade tem esse direito. Então, aquelas pessoas que tiveram que abaixar o som, obviamente, vão criticar a atuação da Polícia Militar. A pessoa que é usuário de droga, nós sabemos que é proibido por lei, tanto a venda como a comercialização, enfim, o transporte de droga. Quando nós nos deparamos com alguém consumindo droga, existe, obviamente, a obrigatoriedade de atuação. E essa pessoa, então, vai também, obviamente, tecer críticas contra a instituição, porque acha que está no seu direito. Enfim,
Estamos numa sociedade complexa, onde existem direitos, liberdades e também deveres. Né? Obviamente as pessoas gostam de exercer os seus direitos, mas esquecem que tem os deveres. É a história do ônus e do bônus. E aí entra a polícia militar como equilíbrio social para que a gente consiga, obviamente, alcançar essa paz, né? O bem comum, que é a paz, né? A paz social. Mas enfim, voltando. Então a instituição também tem outros órgãos, o policiamento de choque, né? Que serve o quê? Para restabelecer a ordem, no caso de um distúrbio civil, serve também para garantir a segurança das pessoas que vão aos estádios, eventos esportivos, shows, lazer. Sim, esses são aqueles que usam o batalhão de choque, são aqueles que usam o escudo, exatamente, o capacete. Né? Nós também no policiamento diário também temos escudo, capacete para algumas atuações, né? Mas obviamente para eles fica muito mais característica essa imagem, né? Tem a cavalaria, que também é do policiamento de choque, né? Nós temos o policiamento ambiental, né? Que é também da polícia militar. Nós temos o policiamento rodoviário, que também é polícia militar, policiamento de trânsito, né? Rodoviário, policiamento de trânsito urbano. O de trânsito urbano também é polícia militar. Okay. Enfim, é uma instituição que tem vários aí segmentos. Né? Tem para todo gosto, como nós falamos. Né? É importante então que a população, acima de tudo, perceba o seguinte: o nosso dever é fazer cumprir a lei. É um dever nosso, nós não temos escolha. Né? Então nós temos que impor que a lei seja cumprida. E essa imposição, ela visa, em última análise, justamente o bem comum, que também é o meu bem comum, que é o bem comum seu. Eu também tenho família, tenho filhos, enfim, a gente também convive numa sociedade. E se não existir ordem na sociedade, não existir essa pacificação social, fica difícil da convivência. Né? Por isso que é importante que as pessoas saibam que, acima de tudo, se eles cumprirem as normas, cumprirem as regras e as leis, eles não serão, de certa forma, importunados ou impelidos a que cumpram essa norma. Inclusive porque as leis não são feitas pelo militar, né? As Exatamente. Leis são feitas pelo legislativo. Exatamente. Né? Então, isso que precisa ser compreendido, porque não é a polícia militar que está aplicando a lei dela, a polícia militar está aplicando a lei que foi mandada, eles estão cumprindo ordens. Né? Exatamente, a ordem legal. É o que você disse. Nós elegemos os legisladores. Exato. Na verdade, eles são os nossos representantes. Então, se a gente discorda da legislação, nós temos que buscar que ela seja adequada através dos nossos representantes. Eu, policial militar, eu não posso adequar a norma. Eu não posso interpretar a norma. Eu tenho que cumprir a norma. Eu aplico a norma. A norma já foi discutida. Eu tenho simplesmente que, uma vez que ela é obrigatória, fazer que ela seja cumprida. Então, é importante que a população saiba disso. Se algo não está, vamos dizer assim, atendendo nesse sentido de legislação, ele tem que buscar uma outra forma, que é a forma legal, né? Seria essa mudança da legislação, para que aí sim ela seja atendida. Que é o que tem sido feito ultimamente, né? Para mudar algumas leis. Uma iniciativa popular, né? Enfim. Existem vários processos nesse sentido. Né? Então existem formas que a comunidade pode chegar a alcançar essa mudança legal de legislação. E se ela ocorrer, nós vamos cumprir o que a nova norma determina. Então a nossa instituição é legalista. Está escrito na lei, a lei mudou, ela entrou em vigor, essa norma vai ser seguida pela Polícia Militar. Tá? Então é importante isso, e isso em todo o estado. Em qualquer um dos municípios, a Polícia Militar vai ter a mesma atuação. A gente não tem adaptação da norma. A norma é rígida, é concreta. Certo, Major, eu tenho uma preocupação, eu não vou falar o nome da escola, por questão, quem vai ouvir isso, se for da escola, já vai saber, e meus amigos já vão saber. É uma coisa que me preocupa muito. Hoje, as escolas não estão deixando a Polícia Militar entrar na escola. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, tinha 6, eu entrei na escola com 6,5 no primeiro ano, e eu lembro que foi a Polícia Militar lá para nos ensinar a atravessar a rua, essas coisas de trânsito. E assim, a imagem está na minha cabeça até hoje, que eu estou com 55 anos, né? Até hoje, ele ensinando a não atravessar na diagonal, sempre atravessar reto, sempre olhar. Acho que não tinha faixa naquela época. 1969, 70, acho que não, 69, acho que não tinha faixa, né? Devia ter, mas eram poucas, né? Eram poucas, inclusive perto da Francisco Morato, tudo. Então, olha, não atravessa assim, sempre espera o carro parar, né? Já tinha semáforo naquela época. Agora,
A minha intenção, como eu falei, integrar a Polícia Militar com a sociedade, iniciando da Vila Sônia, que é onde nós estamos reabrindo a Sociedade Amigos da Vila Sônia. Eu fui numa das escolas lá, só em uma, e eles não deixam a Polícia Militar fazer um serviço de integração lá, que eu acho que seria ótimo, porque a Polícia Militar, apesar de a mídia atacar a Polícia Militar, dizer que são ruins, que eles chegam que são agressivos, e foi isso que eu ouvi numa reunião de pais, né, do conselho na escola, que a Polícia Militar é agressiva, e o que os alunos veem a agressividade da polícia. Só que eu falo, a Polícia Militar ela não está lidando com anjinhos lá nas comunidades, né? Ela está lidando com bandidos, com pessoas que realmente não respeitam o restante da comunidade ou o restante da sociedade. Né? Então, como que a instituição da Polícia Militar vê esse fato a própria escola imagina ter autoridade para não deixar a Polícia Militar entrar? Eu achei isso um absurdo e fiquei indignada. Débora, você tocou em alguns aspectos aí muito polêmicos, interessantes que a gente tem que discutir aqui, né? O primeiro deles é a questão da família, o segundo a questão da escola, né? E o terceiro a mídia, que foi colocado. Então a gente vê que hoje em dia, independente de não ter questão de convicção religiosa, nada, né, até orientação sexual, nada disso. Mas a família ela está, vamos dizer assim, se perdendo, né? Os valores familiares estão se perdendo, sendo destruídos, exatamente, com o passar do tempo. Eu tenho 42 anos e a gente percebe que a educação que a gente recebeu dos nossos pais, hoje é até difícil de a gente aplicar para os nossos filhos, em razão do convívio que ele tem com os amigos, na escola e assim por diante. Ou seja, ocorre sim uma mudança, uma evolução social, só que essa evolução está trazendo aí a perda dos valores. É importante que a família ela preserve alguns valores, principalmente o respeito, e o respeito começa em casa, né? Eu aprendi isso com meus pais. A gente respeita as pessoas mais velhas, a gente respeita, a partir dos detalhes a gente acaba chegando no conjunto, né? E em última análise o respeito às leis. Infelizmente, as famílias hoje estão desagregadas, né? Nem questão de homem, de marido separado da mulher, nada disso, né? Porque muitos casais se separam e têm uma vida plenamente perfeita, sem problema, né? Agora, ocorre que alguns casais não se separam e começam a brigar e, enfim, essa violência doméstica, sim, que é um problema social e não só pessoal, né? É um problema social, ele acaba transferindo essa violência, esse trauma, para a vida da criança, que é importantíssima, né? A formação da criança e adolescente é importantíssima. Dentro da casa, na família. É ali que se define o futuro. É ali que se define o futuro. Fica difícil depois de jogar essa responsabilidade para um órgão público, como a Polícia Militar. Eu não eduquei meu filho, eu abandonei meu filho, depois ele cresce, ele acaba cometendo algum tipo de delito e aí vem então a polícia para corrigir isso. A polícia, na verdade, ela age na consequência, né? Quando existem outras causas, que é essa questão da quebra familiar, do respeito familiar, é a questão da falta de emprego, é a questão da falta de trabalho, de emprego, de educação, de habitação. Então, tudo isso são causas que acabam desembarcando justamente na violência. Nós agimos na consequência. Quando você diz que a mídia coloca, sim, a mídia, infelizmente, né, a gente não pode generalizar, mas muitos órgãos, seja ele escrito, falado ou televisado, né, a mídia, ela acaba noticiando alguns fatos que ocorreram, que não foram fatos adequados, muitas vezes até de atuação adequada, mas ela esquece que de 1000 atuações adequadas, uma delas pode não ter o resultado quisto, porque nós somos seres humanos. E assim como nossa função, nossa profissão tem bons profissionais que vêm da sociedade, né, dessa sociedade, entre aspas, que tem esses desvios, eventualmente um desses desvios pode se refletir na nossa atuação. Esse desvio vai ser rigorosamente apurado, pode ter certeza, nós temos órgãos internos para a depuração, que aliás é a organização que mais depura internamente os seus integrantes, né, comparado a qualquer outro órgão público e privado. Nós temos aí cerca de quase 500 policiais por ano que respondem processos demissionários. Ou seja, a conduta é séria. Séria. A conduta de apuração ela é séria e a consequência vai ser mais séria ainda. O importante é entender que esse ato inadequado não é quisto pela gente e não vai ser tido como um ato normal. Ele vai ter o tratamento rigoroso que a lei impõe.
Né? Agora, e os outros 1000 atos que foram adequados? Esses não ganham destaque na mídia. Infelizmente, a notícia ruim, ela vende muito mais jornal que a notícia boa. Nós havíamos conversado, né, antes de iniciar a gravação, para que vocês tenham uma ideia, só no nosso batalhão, que é um batalhão dos 31 da capital, só na capital nós temos 31 batalhões de polícia militar. Certo. O 16º faz, em média, 3 partos por mês dentro das viaturas policiais. Deixa eu só pedir para repetir. Tá. 3 partos por mês dentro da viatura policial. Da viatura policial. Só uma coisinha, prestem bem atenção, que é por isso que é o meu interesse mostrar para a população o que a Polícia Militar faz. Ele está falando que a Polícia Militar atende pessoas, faz parto. E outra coisa, se eu me sentir mal na rua e pedir para uma viatura parar, por um acaso estiver acontecendo, eles vão me atender com respeito. Né? Eles não vão me bater, não vão me prender, não vão julgar se eu estou drogado ou bêbada. É importante falar, dos chamados que a Polícia Militar atende, só na capital são 45 mil chamados por dia do 190. Desses 45 mil chamados, de 30% a 40%, né, em média, são chamados de atendimento social. É a pessoa passando mal, que ela liga para outros órgãos e os outros órgãos não alcançam aquela localidade ou estão envolvidos com outros atendimentos. Então aí a viatura vai atender. As pessoas que ligam para o 190 quando estão, no caso uma parturiente, estão em trabalho de parto, é que já tentaram ligar para o 192, enfim, para outros órgãos, e pela demora acabaram ligando no 90. E mesmo ligando no 90 e sendo atendimento social, não sendo uma ocorrência policial, se nós tivermos viaturas disponíveis, essa ocorrência vai ser tratada como da mais alta prioridade, porque o nosso objetivo é preservar a vida. Certo. E a vida do nascituro é muito importante para nós também. Então são 3 partos, vejam bem, por mês. Agora, 3 partos por mês só no batalhão são 40, quase 40 partos por ano. Né? E nós, infelizmente, nos confrontos, né, nós também não temos lesões, os policiais são lesionados, e para cessar essa agressão, o marginal, o infrator, também é lesionado. E muitas vezes acaba ocorrendo essa lesão, incorrendo a morte. Mas essa morte, essa única morte que acontecer, ela vai ser divulgada na mídia com mais espaço do que os 40 nascimentos que nós fazemos naquele ano. É isso então, que eu quero passar. Exatamente. Né? Então, eu quero passar importante, o lado bom de vocês, o lado verdadeiro. Eu lembro, você disse, né, quando eu era pequeno também na minha escola, o pessoal ia da Polícia Militar do Pulcanil, com os cavalos, o corpo de bombeiros ia com o caminhão, a viatura ia, o pessoal do policiamento de trânsito, né, porque o trânsito tinha aquelas motos bonitas, antigas, a gente ia lá, tirava foto, colocava o capacete. Enfim, existia uma proximidade maior. Que a mídia, muitas vezes, com essa divulgação negativa, ela acaba deturpando. E impedindo vocês de fazerem um trabalho bom na sociedade. Cria um bloqueio. As escolas recebem trabalhos nossos, da Polícia Militar, que também é um trabalho social que é muito bem desenvolvido, né, e muito bem avaliado, que é o ProERD. Hoje é disputadíssimo, várias escolas solicitam o ProERD e a gente não tem como atender toda a demanda. O ProERD é um programa, né, educacional de resistência às drogas e ao crime, né, vamos dizer assim. E é interessante que fala os jovens... sobre gravidez na adolescência, né? Isso foi, vamos dizer assim, alargado. Antes era só drogas, depois passou para evitar o delito também, e agora até orienta, né, vamos dizer assim, as crianças, né, dar essa orientação sexual, né, que infelizmente a família deveria fazer. Então, na verdade é um complemento, é uma atividade social e não policial, uma atividade social que complementa, e que a gente sabe que, formando bem o jovem, no futuro nós teremos um adulto que vai respeitar os valores, que vai respeitar as leis. Então esse é o objetivo nosso, né? Lógico, o reflexo dessa educação infantil, né, ou juvenil, vamos dizer assim, é que ocorra 10, 15, 20 anos depois. E como a nossa instituição já tem 186 anos, certamente é uma instituição permanente, a gente vai colher os frutos disso no futuro, né? Porque é um trabalho suplementar a essa questão da educação familiar. Agora, as escolas que infelizmente não abrem as portas para as atividades sociais da polícia, ou de certa forma divulgam essas críticas, né? A crítica é sempre bem-vinda. Né? A crítica é sempre bem-vinda porque desenvolve o nosso serviço. Né? Mas obviamente quem faz a crítica também tem que ter a noção do que aquilo pode causar. Né? Então seja o mais, entre aspas, profissional possível fazer uma crítica.
aponte nossos erros para que sejam corrigidos, mas da mesma forma aplauda os nossos acertos, né? Cumprimente o policial militar com enquadramento, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um bom Natal, né? Nós estaremos trabalhando no Natal, que eles não estão nem acostumados, porque eu quando passo lá pela delegacia, pela 34ª, quando eu vejo, cumprimento, eu cumprimento e eles assustam, né? Assusta. Alguns não cumprimentam, alguns não olham, as mulheres olham menos, né? Sim, Porque as sim. mulheres elas são mais assim, arredias, né? Na verdade é reflexo do comportamento social. Você disse das comunidades carentes, né? Quando a gente adentra para fazer algum tipo de intervenção numa comunidade carente. Nós temos 100 comunidades só no nosso batalhão, 16º Batalhão. A maior parte dessas pessoas, a grande maioria que residem ali, são pessoas que não tiveram escolha, né? São pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que quando a gente entra, nos abraçam, nos elogiam, dão graças a Deus que ele está lá. Alguns se retraem porque eles têm medo de cumprimentar a gente depois de sofrer retaliação do mau elemento, do delinquente. Mas existe uma pequena parcela, bem pequena, que é composta por delinquente. E ali ele tem um ambiente que, em razão vamos dizer assim, dessa prestação inadequada dos serviços, ele acaba tendo um ambiente propício para delinquir. E ali tem a nossa atuação. E esse delinquente é muito agressivo, né? Então, hoje em dia, a gente não é recebido com xingamentos, né, com palavrões. Normalmente o pessoal arremessa objetos, o pessoal faz disparos de arma de fogo contra as guarnições, a gente tem os escudos balísticos aí todos marcados por tiro, enfim. É um ambiente muito hostil para a atuação da Polícia Militar. Mas, de qualquer forma, a situação tem que ser precisa. A gente tem que identificar o agressor e cessar a agressão daquele agressor, daquele elemento. Porque ao redor dele existem pessoas de bem. Então, a gente fala, a gente é muito bem tratado na comunidade pelas pessoas de bem. A gente é muito hostilizado pelas pessoas de mal, né, que têm más intenções. Então, Débora, é uma área de difícil atuação. É uma área de muito difícil atuação. E o mesmo policial que vai estar trocando tiros no interior de uma comunidade, uma ocorrência de roubo a banco, um roubo, um andamento, alguma coisa assim, é o mesmo policial que faz o parto. Então, exatamente. E eles não querem matar, eles não querem bater, mas é ir para a guerra. É como ir para a guerra. Você mata ou morre. Na verdade, a gente vai para preservar a vida. Exatamente. Né? A gente vai com o objetivo de preservar a vida. Seja a vida da vítima, seja a vida da guarnição, da sociedade, seja a vida do próprio agressor. O que a gente faz quando a gente utiliza uma arma de fogo ou a força policial? A gente visa cessar a agressão injusta. Se a agressão é injusta, ela vai ter que ser cessada. De que forma? Da forma proporcional. Se está dando um tiro contra uma guarnição, ele não pode ser recebido com flores. E vice-versa. Exatamente. Então, estamos aí diante de um uso adequado ou uso proporcional dos meios que a PM dispõe. Tem um problema também que é preocupante, que é o fato do Estado não cumprir com a obrigação deles, né? com a obrigação do Estado, que é um trabalho que deve ser feito para com os políticos realmente resolverem os problemas sociais. Que é assim, o traficante, por exemplo, isso daí você sabe melhor do que eu, um traficante, ele sempre ajuda a comunidade. Se precisa de um remédio e vai pedir para o traficante, ele dá, ele compra. Gás, ele compra. Cortaram minha água, eu tenho nenê, parará, ele providencia tudo isso. E é esse o motivo que eles não acusam, não falam quem é, onde está. Foi bem colocado por você. Na verdade, a ausência do poder público em vários segmentos, né? A Polícia Militar entra em todas as comunidades, né? A gente está presente em todas as comunidades. Porque em Paraisópolis mesmo a gente está diuturnamente lá presente, né? Que é o pai que tem a maior favela nossa, esse exemplo. Mas muitas vezes a ausência de outro tipo de serviço público é aquilo que a gente falou há poucos minutos atrás. Ela cria um ambiente propício para a propagação dos delitos. De que forma? Então você falou, o traficante, ele presta esse tipo de serviço, mas ele não presta gratuitamente. Né? Ele presta serviço para aliciar a sua força. Aliciar os seus, entre aspas, eles falam soldado do crime, né? Então, para aliciar essas pessoas para servi-lo, para respeitá-lo, né? E com isso, obviamente, ocorre um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio social. Certo. E aí, quando a Polícia Militar vai atuar numa região dessa, deflagrada com crimes, esse tipo de coisa, desse tipo de conduta, complica ainda mais a nossa situação. Porque mesmo aquela pessoa não participando dos delitos cometidos por aquela quadrilha, por aquele bando, alguma coisa assim, ele acaba, por medo,
Por medo colaborando com essa quadrilha. De que forma? Ou escondendo algum objeto, ou escondendo a identificação dos criminosos, simplesmente não prestando informação, a lei do silêncio. Mas tudo isso é uma consequência. A causa está lá atrás. A gente vem falta de trabalho, falta de saúde, falta de educação, Então, enfim. Falta de importância do Estado, exato, né? Da presença do Estado, né? A presença do serviço, da prestação social. Então, é o que você falou. Hoje em dia, tudo deságua na segurança. Agora, é importante dizer o seguinte, Débora. A mídia transmite muito a insegurança. A insegurança vem de jornal e a insegurança vem de muitos serviços. Né? Então, a insegurança gera renda. A insegurança, o pânico gera renda. Então, um exemplo, as mídias sociais. As mídias sociais transmitem muita coisa negativa. Então, você liga a televisão hoje no horário nobre, você vê muita coisa negativa. Não vou nem falar de valores, né, das novelas, tal. Os jornais, é muita coisa negativa pesada. Né? Então, um delito que aconteceu numa cidade, uma megalópole como São Paulo, acaba tendo destaque aí por 3 horas nos jornais. E é um delito só. Se a gente pegar proporcionalmente a população, esse delito ele não é nada, ele é muito importante, a gente quer evitar esse delito, mas ele proporcionalmente é muito pequeno o potencial dele. Só que acaba com a divulgação da mídia, causando pânico generalizado em todas as pessoas que estão assistindo, centenas de milhares ou até milhões de pessoas. Então é importante que as pessoas usem as mídias, né, o WhatsApp, Facebook, essas coisas assim, qualquer mídia social, o YouTube, para divulgar ações positivas. Quer divulgar as negativas? Tem a liberdade. Mas desde que lembre de divulgar as positivas e se divulgar uma negativa, lembrar que aquilo é uma exceção. Aquilo é uma exceção. Porque o pânico generalizado só gera mais insegurança. E tem gente que luta com essa insegurança. Tem gente que luta com essa insegurança. Tenha certeza que para a Polícia Militar, o objetivo é a gente eliminar o crime. Mais do que a população, é o objetivo nosso, porque é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Eu costumo falar com a comunidade, falo assim, mais do que vocês, quando ocorre um delito, ficam chateados, eu fico muito mais chateado. Porque a gente vai analisar, vai ver onde que a gente pode prevenir a ocorrência novamente, o que a gente pode fazer para restaurar a ordem naquela região. É um retrabalho muito grande. E a gente não quer ter esse retrabalho. A gente quer evitar o delito. Mas, infelizmente, estamos no Brasil no meio de uma crise. Né? Então, enfim, com todos os meios que nós dispomos. Agora, voltando, é importante, então, que sejam divulgadas as ações positivas, que a mídia acabe prestando esse serviço social também e perceba que o futuro que está sendo plantado com a insegurança, ele é muito desfavorável para todos, não só para a nossa instituição Polícia Militar, né, que é a nossa instituição, eu falo da comunidade, não é nossa, minha, é nossa da comunidade. Né? Então é importante pensar que no futuro nossos filhos, nossos netos estarão nessa mesma sociedade, inseridos na sociedade que nós construímos. E se não colocar as coisas no lugar, vai ser pior ainda, né? Sim, Imagina, porque São Paulo é onde mais tem pessoas, todo mundo de todos os lugares do Brasil vem para cá, e inclusive agora estão vindo de outros lugares, de outros países, né? Tudo para cá, então acaba concentrando todos os problemas aqui em São Paulo. Exatamente. Fora que assim, a estrutura também da Polícia Militar hoje, ela está muito defasada, né? Porque vocês estão precisando de policiais, né? Quer que eu pare aqui? Não, pode continuar. Vocês estão precisando de policiais, né? Exatamente. Então isso precisa gritar, né? Olha, governador, nós precisamos mais de concurso para a Polícia Militar, vamos abrir isso. Débora, na verdade, assim, nós como gestores, né, dentro da instituição, nós temos que administrar os meios que são disponíveis. Né? Nós temos que ser realistas. Estamos num país em desenvolvimento, temos aí meios disponíveis, temos os homens bem formados, né? Então, enfim, o que nós dispomos tem que ser adequado para a nossa demanda. Né? Então, a nossa equação é essa, como utilizar o que nós temos, a nossa força, para atender a nossa demanda, de forma inteligente, de forma que isso não agrida, né, obviamente, a sociedade, e principalmente que a gente alcance o nosso objetivo, né? Então, e motive o nosso policial. Né? Então, o grande trabalho hoje é de motivação. E motivar também a outras pessoas para entrarem para a Polícia Militar. Né? Mas é um concurso dos mais concorridos, viu, Débora? O concurso para oficial é um dos mais concorridos, mais que medicina. O concurso para soldado hoje é muito concorrido. Quando foi o último concurso? Exatamente, o último concurso foi no início do ano.
Nós tivemos um período sem concursos em razão aí da crise, da contenção de gastos do governo, né? Mas enfim, isso aí a gente também tem como administrar. Mas é importante dizer, né, voltando à questão dos números, São Paulo, como você disse, é um centro de confluência de vários estados, né? Até vários países. E o nosso índice de homicídio por 100 mil habitantes é um dos mais baixos do mundo. Nós temos hoje 6 homicídios, em tese, em média 6,06 homicídios na cidade de São Paulo para 100 mil habitantes. Nem países desenvolvidos têm esse índice. Muitos países desenvolvidos não têm esse índice. Então o índice é baixo. Super baixo de homicídios. Então, um índice, é importantíssimo saber esses detalhes. Outra coisa, né? a gente fala, eu vou falar da minha região, a gente está aqui na região do Morumbi, que é a sua região, né? A gente percebe o seguinte, o 16º Batalhão é um dos 31 batalhões da Polícia Militar na capital. No último levantamento que teve no primeiro semestre de 2016, comparado ao primeiro semestre de 2017, que nós estamos agora fechando o segundo semestre, vai ter esse cálculo também, o nosso batalhão, dos 9 índices, vou repetir, dos 9 índices avaliados pela Secretaria de Segurança Pública, não é um órgão acima da polícia, né? Então não é nosso cálculo, é um cálculo público, os dados são públicos, divulgados aí para qualquer pessoa no site da Secretaria de Segurança Pública, que é www.sp.sp.gov.br. Eles mostram que o nosso batalhão, dos 9 índices, em 8 deles, nós somos líderes positivos. Nós somos os últimos colocados em contribuição no índice criminal. Ou seja, seria o primeiro colocado em termos de prevenção. E no último item, nesse 9º item, que são furtos outros, que é um delito de difícil atuação da Polícia Militar, nós tivemos a média dos demais batalhões. Nós tivemos com 3% da contribuição. Se dividir 100% por 31, vai dar 3, alguma coisa, ou seja, estamos dentro da média. Então, para isso, nós tivemos um destaque positivo em toda a capital. Mas que não passam mais. Exatamente, todo mundo fala, nossa, o Morumbi é violento, a região do Morumbi é violento, Campo Limpo, a nossa região, Campo Limpo é violento. Enfim, é aquele delito que acaba se destacando pela mídia. Agora, o que a gente quer transmitir à população é que estamos trabalhando muito para a segurança e o nosso objetivo é que cada dia isso diminua. 6 é um número bom, mas não é adequado. 0 é um número adequado, é o número ideal. Né? Estar em último colocado é o melhor? Sim, significa que a estratégia está funcionando. Mas o que era melhor? Que nem aparecesse nessa lista. Né? Tudo bem que em alguns casos aparece com 0, a contribuição de 0, mas o ideal é que todos apareçam com 0. Você tem um índice de maiores delitos em outros países? Em outros países? Assim, o que lidera normalmente é o crime patrimonial, né? É o patrimonial, aí são os roubos em geral, é o que lidera. Os crimes contra a vida, eles têm um destaque também, né? Os crimes contra a vida em outros países aqui da América do Sul, da América do Norte? Todos eles têm um número acima do nosso. Acima do nosso, Todos. Porque as pessoas acham que vão lá, querem acima do nosso, veja bem, eu estou fazendo um comparativo com São Paulo. Sim. Eu não posso falar pelo Brasil porque eu não tenho os dados de todos os estados. Eu estou falando por São Paulo. O número de São Paulo é mais baixo que todos os países. São Paulo não condensa tudo, Sim, né? São Paulo nós temos um quarto da população praticamente do estado, do país. As pessoas querem sair do país achando que em outros lugares tem mais segurança, né? É aquela história, né? Que às vezes a pessoa muda de cidade, né? Vou para o interior porque aqui é muito inseguro. São os traumas que muitas vezes a mídia potencializa. E veja bem, a mídia é o nosso aliado. É o nosso aliado como sociedade. A função social da mídia tem que ser cumprida. Tem que ser. Agora, é o que a gente fala, a divulgação, ela acaba gerando esse trauma. E a pessoa muda de cidade, abandona familiares, abandona amigos, abandona o ciclo aí de amigos das crianças, que é importantíssimo a formação deles, muda o estudo, né, da criança, para buscar uma segurança. E muitas vezes chega lá e se frustra. Porque vê que o que ele sofria aqui é o que potencialmente sofre lá, ou o que ele não sofria aqui, ele não vai sofrer lá. Só que a mídia vai falar sempre de São Paulo, porque São Paulo, lógico, os números são maiores que da cidadezinha que ele mudou, mas não quer dizer que lá não existam delitos. Né? Não se for comparar, lá pode ser maior do que São Paulo. É o que eu te falar, se a gente tiver 100 delitos em São Paulo, e se a gente pegar uma cidade pequena com 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, tiver um delito, esse um delito representa mais do que os 100 aqui em São Paulo. Exatamente. Né? Porque são mais de 10 milhões de pessoas. Então, é o que a gente fala. São questões estatísticas, né, que a gente tem que trabalhar. Tá ok? Tá ótimo. Você deseja falar mais alguma coisa sobre a instituição? Então, o que eu queria passar o recado é esse, que confiem na Polícia Militar, primeiro confiem no nosso serviço,
confiem nos profissionais que trabalham na instituição, saibam que todos nós somos seres humanos, né, como toda a sociedade. Nós somos, antes de policiais, somos cidadãos, né, então nós também temos nossos direitos, nossos deveres, e a gente está nesse papel, né, quando a gente coloca a farda, fazendo valer esses mesmos direitos que a gente também busca que sejam resguardados por outras pessoas. Então vejam a Polícia Militar como ser humano, né, e busquem sempre nos auxiliar. E de que forma vamos nos auxiliar? Cumprindo a lei. Se todos cumprirem a lei, nosso serviço vai, com certeza, ficar muito mais focado para esses serviços sociais, para preservar a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. E colaborar também, né, com as informações, né, porque você chega você vê um assalto, você não colabora, você não percebe, você não vê que roupa está, como, né, então precisa colaborar com isso para que esses delitos sejam... A gente fala, vem da confiança. Uma vez que confia no nosso serviço, vai ter os canais de comunicação, seja através do 90, 181, que é o disque de denúncia, uma pessoa não identificada, existe o sigilo, né, que é garantido à pessoa. Então, tudo isso vem da confiança. A partir do momento que a pessoa confia no nosso serviço, conhece o nosso serviço e confia no nosso serviço, fica muito mais fácil ele passar as informações e, obviamente, a devolutiva vai ser melhor também, né? A resposta ao delito vai ser melhor, né? Entra a parte de investigação da Polícia Civil, enfim, contribuam nesse sentido, porque cada um de nós tem que ser os olhos do Estado. Né? São 90 mil homens, mas 90 mil homens não é nada perto de 50 milhões de habitantes do Estado. Então, 90 mil com 50 milhões, gente. É um número, né? Então, a gente tem que contar com a contribuição da população. Ok, Débora? Essa seria a nossa mensagem final. Confiem, acreditem, né, e nos ajudem. Estou terminando aqui, eu só quero a sua autorização para eu fazer a publicação tanto na rádio, como no YouTube, no meu Face, em outros, né, nos jornais, em outros lugares, em outras mídias, né, porque eu acho assim que a Polícia Militar ela merece respeito, consideração. Então eu preciso da autorização. Autorizado, a gente até agradece, em nome da Polícia Militar eu agradeço essa divulgação, porque é uma divulgação importantíssima para a gente, e dizer sempre assim, a Polícia Militar está à disposição do cidadão, seja através do telefone 90, através da presença da viatura, do policial nas ruas. Contem conosco 24 horas por dia, os 365 ou 6 dias do ano. Tá joia, então, muito obrigada, Major Tasso. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Ok.